Natal, quadra natalícia, celebra-se o nascimento do Senhor Jesus. Esta época está muito comercializada. O Pai Natal passou a ser o centro do Natal de muitas pessoas. Respeito as vossas opiniões, mas eu já não aguento mais o Pai Natal. Então, quando ele está a trepar pelas paredes e a entrar nas casas, a minha aversão, entre aspas, aumenta. Mas, independentemente disto, da comercialização do tempo que nós vivemos, há aquilo que muitos chamam a magia do Natal, mas eu chamo outra coisa, o espírito de Natal. Não sei se vocês já repararam, mas as pessoas são mais simpáticas. Nesta quadra parece que sorriem mais. Há uma influência positiva pelo facto de se falar, mesmo que seja de uma forma diluída, ou de pensar, mesmo que remotamente, acerca da pessoa do Senhor Jesus. É um tempo também de nós oferecermos presentes e de recebermos presentes. E hoje queria-vos falar, resumidamente, acerca dos presentes de Deus para nós e, já agora, dos nossos presentes para Ele. Porque, apesar de Ele não ter falta de nada, de ser o Senhor de tudo, e Jesus poder dizer, tudo foi feito por mim e para mim, e todas as coisas subsistem por Ele, mesmo assim, Ele condescende ao ponto de receber prendas de nós. Mas vamos primeiramente às prendas de Deus. A Bíblia diz que o seu sol se levanta todos os dias sobre bons e maus. São aquelas bênçãos comuns a que todos nós temos acesso, independentemente da nossa crença, da nossa fé ou da falta dela. Ele faz com que a sua chuva caia sobre o campo do justo e sobre o campo do ímpio. Nós vemos que a todos Ele dá a respiração, Ele dá-nos tempo de vida. E há outras bênçãos, que são bênçãos imerecidas da nossa parte, mas fazem parte da bondade de Deus para connosco. E mesmo pessoas que vivem de costas voltadas para Deus, podem ter uma família onde eles se sentem felizes. Podem se sentir realizados na sua profissão. Têm objetivos, lutam para alcançá-los e alcançam-nos. Independentemente de tudo, há as bênçãos a que nós podemos chamar as bênçãos comuns. Mas hoje eu quero-vos falar acerca do presente maior de Deus. Há uma passagem na Bíblia, no livro de Jó, que faz uma alusão a esse tempo passado, quando Deus criou todas as coisas. E nós lemos acerca da reação dos anjos quando isso aconteceu. Nós lemos assim, que Deus pergunta a Jó, quando estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que tu estavas, Jó? Ele ainda não tinha nascido, nós sabemos. Ele vai mais à frente e diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Isto é, quando Deus criou os céus, quando criou a terra e tudo aquilo que os céus e a terra contêm, nós vemos que os céus, melhor que os anjos no céu, rejubilaram de alegria. Elas cantaram. E sem qualquer exceção, eles prestaram honra e louvor ao Criador de tudo. Agora, pensem um pouco comigo. Um dia, nessa eternidade passada, constou-se no céu que Deus tinha o maior presente de todos para a humanidade, que ainda não existia, mas que no conhecimento prévio de Deus existiria. E a Bíblia diz que houve um dia em que se constou no céu que Deus iria dar o seu presente maior, e o presente maior qual era? Seria o seu próprio Filho. E a Bíblia chama a esse presente o dom inefável de Deus. O que é dom? Dom é dádiva, é presente, inefável. Porquê? Porque é indescritível.
é inenarrável, inexprimível. É o presente maior, não tem comparação possível. Deus poderia abençoar a humanidade de uma e de outra forma, com riquezas materiais, que também o faz, mas a certa altura Deus decide pelo presente maior, dando-nos Jesus. O que é que motivou? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, reparem na palavra dar, Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as pessoas, ao crerem em Cristo, fazem parte do maior projeto de Deus, que é a sua igreja. E a Bíblia diz que, quanto ao Senhor Jesus, que o Pai o colocou acima de todos os principados, potestades, domínios, pô-lo no lugar mais alto, como nós cantamos. E depois nós lemos assim, e Ele o deu à igreja. Outra vez temos a palavra dar. O maior presente de Deus, o dom inefável de Deus, deu ao mundo, deu à igreja e dá a cada um de nós o seu dom maior, o seu presente maior. E Natal é um tempo em que nós nos devemos de lembrar desta dádiva de Deus, do presente de Deus, do maior presente de Deus. E o que é que se deve fazer quando alguém nos dá um presente assim? Mandam as regras da boa educação que nós aceitemos os presentes que nos dão, certo? E então, se é um presente valioso, ainda deve haver da nossa parte uma disponibilidade maior para receber. E face ao maior presente de Deus, o que é que cada um de nós faz? A Bíblia diz o que é que nós devemos de fazer e as consequências se nós fizermos. E a Bíblia diz, e a todos quantos o receberam, Deus dá-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Reparem, a palavra-chave neste versículo é a palavra receber. E a todos aqueles que o receberem, perante o presente maior de Deus, cabe-nos a nós receber. Podemos, perante esse presente maior, lidarmos com indiferença. Tratarmos isso como algo de sumenos importância, que não afeta a nossa vida, que nós não deixamos que mude o curso da nossa história. Ou pura e simplesmente numa atitude de gratidão, de humildade e de reconhecimento por um dom, por um presente tão grande, nós recebemos. E Natal é um convite a receber Jesus. Voltando ao pensamento anterior, quando Deus criou todas as coisas, os anjos cantavam e rejubilavam. Qual foi a reação deles quando tiveram conhecimento que o Senhor, movido pelo seu amor, iria enviar o seu Filho à Terra como presente para a humanidade? Eu não sei. Não sei qual foi a reação de milhares, milhões e milhões de anjos, o exército celestial, quando se constou que Deus iria dar o presente maior, e o presente maior seria o seu próprio Filho, Jesus. Como é que o exército angelical reagiu? Se eu tivesse que dar uma resposta, eu arriscaria. Eu diria que todo esse exército incontável se curvou perante o trono de Deus, num silêncio total e absoluto, numa adoração sem igual. Quando eles ouviram que, movido pela graça, Jesus, que estava lá no alto e sublime trono, e Ele que era rico em todas as coisas, nomeadamente na glória do Pai, Ele se iria despir de toda essa riqueza e voluntariamente ia se fazer pobre aqui na terra para que nós, pela sua pobreza, pudéssemos enriquecer. Receber o presente maior de Deus.
Ao recebermos, como disse, nós tornamos-nos membros da família de Deus. Deus dá-nos o poder não somente de sermos suas criaturas, mas de sermos seus filhos. E o privilégio maior de qualquer pessoa sobre a face da terra é ter Deus como seu Pai e poder dizer: Pai que estás nos céus. A Bíblia diz que os filhos ficam para sempre em casa. E deixai-me acrescentar dizendo que o céu é para a família de Deus, é para os filhos, é para aqueles que recebem Jesus e se tornam filhos. Há um versículo na Bíblia que é muito conhecido, em que Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus como que se disponibiliza a entrar na nossa casa, mas não é aquilo que vulgarmente se chama visita de médico, entrar e sair. Não, ele vem para ficar demoradamente. E vocês acham que ele entra numa casa, linguagem figurada, já se vê, para cear e não traz mais nada? Vem apenas a sua pessoa. Mesmo que fosse apenas isso, valeria a pena, vezes sem número, nós abrimos a porta. Mas quando ele entra, quando ele vem, quando ele entra numa casa, a Bíblia chama as coisas que acompanham a salvação. Estamos a falar de perdão dos pecados, estamos a falar de ter esperança, estamos a falar da carta de alforria. O que é a carta de alforria? Uma das páginas mais negras que foram escritas no nosso mundo foi o longo período da escravatura, em que as pessoas eram tratadas como se não valessem nada. Agredidas, violentadas de toda a forma, sem dignidade. Mas situações houve em que esses servos eram comprados. E o senhor desses escravos assinava uma espécie de certidão a confirmar que eles estavam livres. Chamava-se a carta de alforria. A Bíblia fala acerca de uma cédula, de um livro de registros, que era contra nós, onde estavam os nossos erros, onde estavam as nossas falhas, onde estavam os nossos pecados. E na cruz do Calvário, Jesus pega nessa cédula, em linguagem espiritual, e rasga essa cédula que era contra nós, dizendo que a nossa dívida está paga. Mas agora pensem comigo. Satanás, diz a Bíblia, disse Jesus, é o Deus deste século, é o príncipe deste mundo. E nós andávamos segundo a sua vontade. Seus servos. E quando nós recebemos Jesus, nós passamos do reino das trevas para o reino do Senhor Jesus. E será que, pergunto eu, que Satanás é forçado a assinar a carta da nossa liberdade? Por assim dizer, ele assumir, melhor direi, ele assumir que já não tem direito sobre nós, que nós já deixamos de ser seus servos. E assina a nossa libertação. E enquanto ele assina, Jesus vai dizendo e vai-lhe lembrando: e se eu os libertar, eles verdadeiramente serão livres. O profeta Isaías diz que ele, aos seus presos, não deixa saírem livres para a sua casa. Mas quando nós recebemos Jesus, ele tem que nos libertar e assinar, quem sabe, a carta da nossa libertação. Receber. Receber Jesus, reconhecendo nele o poder para salvar. Receber Jesus,
sabendo que Ele é digno de tomar conta da nossa vida. E nós, sem medo, nos entregamos a Ele, sabendo que Ele é poderoso para guardar aquilo que nós colocamos ao seu cuidado. A Bíblia diz que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Aquilo que nós lhe confiemos, Ele tem poder para guardar. Não seremos envergonhados. Não ficaremos desapontados um dia ao constatar que Jesus afinal falhou e não cuidou como prometeu cuidar. O seu cuidado é de tal forma que Ele diz que, inclusivamente em relação ao seu povo, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele diz que nenhum passarinho cai na terra sem a sua permissão e diz ao seu povo, àqueles que o recebem, e vós valeis mais do que muitos passarinhos. Há pessoas que têm uma grande mágoa no seu coração, uma tristeza de alma profunda, porque não se sentem amados. E mesmo aqueles que os deveriam de amar, não os amam. E isso tantas vezes vem ao de cima em situações, em épocas como a que nós estamos a viver. Ser um sem-abrigo é algo dramático todos os dias. Mas eu admito de que nesta época, que nestes tempos, que nestes dias, que essa sensação de abandono é maior. Onde se sente mais a necessidade de ser amado. Onde a dor sangra, onde a ferida sangra e a dor aumenta. Há uma possibilidade real, verdadeira, de todos terem um sentimento de que são amados. Tu podes ter sido abandonado por muitos, desamparado, desiludiste a outros, outros te desiludiram a ti, mas permanece esta verdade e este facto imorredouro, que é, nós podemos ser amados por aquele que tem um amor maior. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós podemos ter Jesus, tu podes ter Jesus, basta tão somente que recebas o maior presente de Deus. O maior presente. A Bíblia conta a história dos Reis Magos. Eles foram até Belém para conhecer o menino Jesus, o maior presente de Deus. E quando eles foram encontrar-se com o menino, nós lemos em Mateus capítulo 2, entrando na casa, versículo 11, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Estavam 3 pessoas naquele lugar. José, Maria e o menino. Eles adoraram a quem? Ao menino. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe a quem? Ao menino. Entregaram as suas ofertas, nós podemos dizer, entregaram-lhe os seus presentes. A saber, ouro, incenso e mirra. Ouro. O ouro é próprio dos reis. O ouro é um metal precioso com mais valor. E eles, ao darem aquela prenda ao menino Jesus, estava de acordo com aquilo que eles pensaram, porque quando eles se dirigiam para lá, eles perguntaram onde é que nasceu o rei dos judeus. E eles tinham este conceito bem arraigado, que Jesus era rei. Mais tarde, Jesus é condenado à morte e tem um diálogo com Pilatos, o governador daquele tempo. Aquele que tinha poder para o libertar e poder para o condenar. E Pilatos, a certa altura, num diálogo muito esclarecedor, apesar de ser um diálogo breve, a certa altura Pilatos pergunta-lhe: tu és rei?
Sabem uma coisa? Pilatos compreendeu. Jesus disse uma coisa. Agora, e reparem neste termo, nesta palavra, agora o meu reino não é deste mundo. Mas ele disse, agora não é, dando a entender que um dia será. Por que é que eu penso que Pilatos entendeu esta mensagem? Porque quando Jesus ia ser crucificado, ele deu ordens. Escrevam aí numa placa, para que todos entendam, em hebraico, em grego e em latim. Escrevam, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Houve oposição da parte dos líderes religiosos. Não escrevas assim. Escreva antes, ele disse que era o Rei dos Judeus. Mas Pilatos disse, o que está dito, está dito. É assim que se escreve. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus nasceu para ser rei e virá o tempo, agora não é, mas virá o tempo em que ele vai reinar sobre todo o mundo. Todos o conhecerão. E sabem como é que ele será tratado? Ele será tratado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eles ofereceram ouro, entendendo que Jesus era rei. E este rei, que um dia vai reinar sobre o mundo, ele quer reinar sobre a tua vida. Ofereceram-lhe também incenso. O incenso fala-nos de uma fragrância suave. E nós podemos pensar, a Bíblia refere-se ao perfume de Cristo. O perfume que exalava da sua vida. Ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Na sua boca nunca se achou engano. Nunca houve uma coisa digna de crítica. Ninguém lhe apontou qualquer nódoa, por mais pequena que fosse. Ele era um incenso. Fala-nos também da oração dos santos, mas não vamos entrar por aqui. Eles ofereceram mirra. Se Pilatos entendeu, os magos também entenderam. Que aquele menino que estava ali, que um dia seria rei, mas antes de ser rei, iria sofrer, iria morrer, o seu corpo teria que ser preparado com mirra e aloés, coisa que mais tarde Nicodemos fez. A mirra fala-nos acerca de morte, de sofrimento. E como disse inicialmente, Jesus foi o único que nasceu com o propósito de morrer. E quando ele crucificado, pregado na cruz do Calvário, ele pensava em mim e ele pensava em ti. Pensava nos meus pecados e nos teus pecados. Ao fim de 6 horas de ele estar crucificado, ele disse, está consumado. Significa, está pago. A dívida que nós tínhamos para com Deus foi paga. Mas sabem, em relação a cada um de nós, e fiquem com este pensamento, ele só disse, está consumado. Ele só disse, telestai, está consumado, está pago. Depois de ele ter conferido na longa lista dos nossos pecados, que tinha pago o preço de cada pecado que nós cometemos, os meus, os de cada um, ele fez uma revisão à lista, por assim dizer, paguei, e quando todos os meus pecados estavam pagos, os teus pecados estavam pagos, e ele diz, está consumado, está pago, está feito. E agora temos um presente de Deus, o maior presente de Deus, que vamos receber ou vamos rejeitar. Ou então, pura e simplesmente, continuamos com a nossa vida, não dando grande importância a este presente, que é o dom inefável de Deus. De graça, com amor do próprio Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida.